Vamos lá, noticiário do Vasco. Breno Monsef, fala do Vascão, cara. Vamos lá, sobre o Jean Menezes, atacante chileno, ele é esperado amanhã aqui no Rio de Janeiro para que o Vasco finalize a contratação depois dos exames, né, com o atacante chileno Jean Menezes, 31 anos de idade, está no Toluca do México. Antes, ele passou pelo León, também do México, pelo Universidad Concepción do Chile e pelo San Luis de Quijota, também no Chile. Foram as equipes da carreira do Jean Menezes, que é um atacante de lado, tá? Chega para um setor carente. A gente até falou sobre essa posição algumas vezes. É um setor carente, dois, né? Setores carentes na equipe do Vasco. Bom, então o Jean Menezes é esperado amanhã. Uma negociação de $1,5 milhão com 2 anos de contrato, ou seja, até 2026, até a metade do ano. E a possibilidade de estender por mais 6 meses. Vamos aguardar amanhã a conclusão aí da negociação pelo Jean Menezes. Ao mesmo tempo, a negociação pelo também atacante de lado Yuri César deu emperrada. O Vasco não chegou a enviar proposta, mas não avançou, não chegou nessa fase da negociação. Ao mesmo tempo também que a situação do zagueiro Maurício Lemos, uruguaio, também voltou a emperrar, porque no final da semana passada deu uma travada, mas o interesse do jogador não é de jogar no Vasco, do Maurício Lemos, do zagueiro uruguaio. São essas, então, as informações. O Vasco se movimentando nessa sequência, e podemos dizer já na reta final da janela, né? É fato, né, que o Vasco precisa de um jogador, de um atacante de lado, né, principalmente com a situação, a série do Rossi, que também não deu certo no Vasco, enfim, nessa segunda passagem. Jean Menezes é um bom nome nesse sentido, Gabriel? Então, é um jogador que teve uma carreira interessante, tem uma carreira interessante no futebol mexicano, já há alguns anos por lá, se eu não me engano, 6 ou 7 temporadas consecutivas, tem bons números, assim, se eu disser aqui que eu conheço em detalhes o jogador, estaria mentindo, então eu vou buscar os dados da carreira dele. Um atleta com pouquíssimo histórico de lesão, um atleta com um número de jogos que ultrapassa aí 40 ou se aproxima de 40 a cada temporada. No futebol mexicano é mais ou menos por aí, lá não tem tantos jogos quanto aqui. Jogador que já chegou a visitar a seleção chilena, então acho que é interessante, tem uma idade ainda boa, passou um pouquinho dos 30 anos. Acho que pode ser um reforço interessante para equipar um pouco mais essa linha de frente do Vasco. Temos atualizações sobre hoje. Agora à tarde, no sorteio da Copa do Brasil, foi um dos poucos momentos, né, no qual a gente pôde ouvir o Pedrinho dando entrevistas, né, conversando com a imprensa sobre alguns pontos aí, até importantes, que a gente tem acompanhado nesse noticiário do Vasco. É claro, a gente apura algumas coisas, mas é sempre difícil ouvir, né, ou até apurar diretamente com o Pedrinho, né, com o presidente. Geralmente é assim em qualquer clube, mas do tamanho do Vasco. E aí o Pedrinho hoje respondeu sobre a questão do novo comprador da Vasco SAF, porque surgiu a notícia de que um fundo árabe estava com interesse em comprar a Vasco SAF. E aí, até falaram que, colegas da imprensa, obviamente, né? Cada um tem a sua informação, gente. Tô aqui dando informação. Eu não consegui confirmar, por isso que eu não falei nem disso aqui nos últimos dias. Mas que era um príncipe herdeiro lá da Arábia, e aí ele iria comprar a Vasco SAF. Acabou que não avançou isso aí, e o Pedrinho negou, falou que ele não recebeu consulta nenhuma de fundo árabe nenhum, né? Ninguém entrou em contato com ele. Aí ele não negou que há interessados. E aí eu volto naquela informação que eu já falei, de que há o interesse do Fenway Sports Group, que é o grupo dono do Liverpool, do Boston Red Sox, do beisebol, né, do Philadelphia Penguins, do hockey. Tem LeBron James é acionista desse fundo. É um dos acionistas, exatamente. Ele recentemente comprou uma boa fatia, né, investiu pesado também para entrar nesse fundo aí da Fenway Sports Group. Eles são donos do Anfield Road, né, que é um dos grandes palcos aí do futebol mundial. Então, seriam interessados e eles estavam com interesse. E esse interesse surgiu, tá? Isso foi lá em abril e maio, né? Quando estourou aquela questão já da 777, já havia essa conversa. Até eles observando a situação da própria 777 no mundo, né? Então, assim, o Pedrinho não falou o nome deles, mas ele disse que há, de fato, pessoas interessadas, mas que ele tem que fazer tudo com muito cuidado. E, de fato, tem. Não pode ser algo afobado que prejudique o Vasco. Até porque... E aí até o Pedrinho falou disso outro dia, pô. Né? Deu uma entrevista e falou isso outro dia. E também o diretor financeiro falou ao GE também outro dia. Que a Vasco SAF foi construída para receber aportes. Não foi construída para ser sustentável, pelo menos não durante 5 anos. Caso a gente tenha uma venda nova, acredito eu que um dos interesses é fazer com que o negócio seja sustentável e não dependa de aportes. Então seria esse aí o cenário para um possível novo comprador, já que o Vasco precisa de um comprador, né? A Vasco SAF precisa de um comprador. O Pedrinho é o presidente do clube. Hoje, pela decisão judicial, né? Até pelo acordo que eles fizeram, né? Foi um acordo que foi feito aí. E a Vasco Associação, né? O CRVG, voltou a estar acima 100%, né? Da Vasco SAF, mesmo a Vasco SAF ainda pertencendo 70% à 777.
Inclusive, há a previsão do aporte de setembro, que todo mundo sabe que não vai acontecer. Não vai acontecer o aporte, porque a 777 está aí fechando as portas. Então o cenário é esse. É a principal notícia da repercussão do Pedrinho de hoje, essa questão do comprador. Há, de fato, interesse ainda desse grupo, né? Um grupo aí americano / inglês, enfim, tem vários acionistas no mundo, e inclusive tem árabes também, que são sócios aí com grana árabe também no Fenway Sports Group. Mas por hora não há proposta. Só que, de novo, o Vasco precisa disso. Em meio aí às disputas de Copa do Brasil, do Brasileirão, né, de tirar as chances de vez de rebaixamento, tem que buscar um comprador. E para ontem, a gente está em agosto, só que mesmo sendo para ontem, não pode ser algo afobado. E aí hoje o Pedrinho falando sobre isso à tarde, de novo ele falando publicamente que de fato o Vasco tem que buscar um novo comprador, Cantarelli. Essa é a luta do Pedrinho, ele tem conseguido, tem torcedores ilustres, né, que ajudam o Vasco nesse momento. Passar na Copa do Brasil melhora ainda mais essa questão do orçamento. É um orçamento apertadíssimo pro final do ano após a saída da 777. Pro ano que vem não tem alternativa. Ou o Vasco é vendido, ou não tem como pagar as contas. Não dá pra pagar. Então, não dá pra pagar. Mas aí você tem 2 pontos pra debater. É uma folha inflacionada, porque o time não vale isso. Tem vários jogadores que não jogam, que recebem salários altíssimos. A folha do Vasco é de 17 milhões de reais por mês. É, porque você tem, por exemplo, o Galdames veio da Europa. É um jogador que certamente ganha bem. E não meio joga. milhão de reais. Olha só. Inclusive o São Lourenço da Argentina tava... Os contratos na Argentina são feitos em dólares, né? Então seria aí algo em torno de 80 mil dólares por mês. Não estava totalmente no orçamento do São Lourenço. O Galdames não quer reduzir o salário, obviamente, mesmo indo em definitivo para lá. E o São Lourenço não queria pagar aí uma compensação ao Vasco. Então, mesmo pro futebol argentino que trabalha em dólar, é um valor alto também. É altíssimo. O Vasco paga um pedaço do salário do Medel até hoje. Sim, sim. Por exemplo. Tá no acordo. Então, o que o Vasco precisa é, obviamente, encontrar um comprador com urgência, mas que essa urgência não ultrapasse a necessidade de encontrar um bom comprador. Para que não faça aconteça algo sustentável. Isso, para que não aconteça o que acabou de rolar com a 777. O exemplo maior que a gente tem hoje é o do Botafogo. Como o Botafogo estudou, buscou alternativas para entender o que seria a SAF para finalmente realizar essa venda. A venda do Textor, a gente fala, o bilionário louco, não é isso? O Botafogo trabalhou muito para chegar a esse dono. E a gente tem outros exemplos de SAF que são, obviamente, sustentáveis. O Cruzeiro está se organizando, o Bahia tem um grupo muito forte por trás. Então você tem que saber para quem você está vendendo. Sim. Então você tem que botar na balança. É urgente vender? É urgente vender. Mas não adianta nada você vender com pressa e vender para qualquer um e depois ficar sofrendo lá na frente.